Oi, pessoal, tudo bem? Olá, Campos! Olá, Campus Party, tudo bom? Que bom estar de volta! Regis, estamos aqui hoje com o professor Regis Falcão, meu amigão de longo tempo. Não posso dizer quanto tempo, não, porque ele tem essa cara de jovem, e eu também, então a gente vai dizer assim, que é um amigo de longo tempo, só. Tá bom, fica à vontade. O Genésio, eu sou salustiano, eu sou embaixador da Campus, o Regis é pesquisador, é do IFRN e tem doutorado na área de inteligência estratégica, e o Genésio, que é embaixador da Campus, e é um professor inovador, né, empreendedor, vai estar com a gente logo mais. Ele está saindo de um palco, aí acho que ele vai vir andando, e entra aqui. Mas a gente já pode ir começando a falar do nosso tema, tá? E eu vou fazer aqui só uma rápida introdução. Esse tema da plataforma, né, que o Regis me trouxe, veio num momento muito, muito importante, né, porque é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de muita transformação, né, causada pela lógico que a pandemia teve um impacto muito grande nessas transformações que a gente está vendo, né? E que eram mudanças, eram transformações que, de uma certa forma, estavam previstas, né? O que a gente teve agora foi uma antecipação, né, brutal dessas mudanças, né? E uma coisa nesse ambiente que nós estamos, né, de transformação, que sempre chama atenção é a quantidade de informações, né? São os milhares, milhões de informações que chegam até nós, seja por pesquisas que nós fazemos na web, né, por leitura de artigos, até nas próprias mídias sociais. Então, a gente está sendo bombardeado por informações sobre tendências tecnológicas, sobre para onde o mundo está indo. E chega um momento que você fica um pouco meio perdido. Cara, afinal de contas, eu quero me posicionar, né? Eu quero me posicionar enquanto pessoa, né? Ou enquanto empresa, ou enquanto uma instituição, uma organização. Eu quero me posicionar, eu quero acompanhar essas mudanças e saber, de uma certa forma, para onde elas vão e o que é concreto, o que é concreto nisso tudo, né? O que é real, né? E como é que eu me preparo para isso? Como é que me preparo para esse mundo, né, novo, esse momento de disrupção, né, em várias áreas que está acontecendo agora. E o que Regis me trouxe, que foi o resultado também de uma pesquisa que ele fez durante o doutorado, né, foi uma plataforma montada pelo Fórum Econômico Mundial, tá, uma plataforma de inteligência estratégica que teve a colaboração de diversas organizações e instituições de pesquisa no mundo, como as universidades de Harvard, Yale, Oxford, entre outras. E essa plataforma ela traz um mapeamento dos principais atores, né, quais são os principais atores que estão por trás, que estão moldando, né, esse futuro, tá? Esse nosso futuro. Então, a plataforma traz mais de 250 tópicos diferentes, tá? Para que a gente obtenha uma perspectiva bem ampla desses principais problemas, né? Que estão relacionados a cada tópico, os principais desafios, tá? E eu convidei o Regis, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa divulgar, tá? A gente precisa dessas referências para que ele possa aqui já fazer uma apresentação, tá, da plataforma para a comunidade que está aqui na campus, porque ela pode ser o insight, né? Ela pode gerar um insight para muita coisa bacana, tá? Para a gente que trabalha com inovação, para a gente que quer acompanhar essas mudanças de uma forma ágil e compreendendo elas. Então, Regis, passa a bola para você, por favor, pode tocar a apresentação. Tá bem. Boa tarde ou boa noite, já são 18 horas. Bem-vindo. Beleza, um abraço, saúde a todos da Campus Party. E vamos falar sobre exatamente esse trabalho, esse envolvimento que o mundo desenvolveu através da União Europeia e todos,
lá, passamos em Bruxelas, no Fórum Mundial, tá? E eu vou compartilhar a tela, vou passar para vocês uma apresentação rápida e depois a gente entra numa conversa com mais detalhe, ok? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, por favor. Então, vamos que vamos. Tá tudo ok? Dá para ver? Dá, né? Então, vamos lá. Pessoal, a ideia é colocada no Fórum Mundial, eles chamaram de inteligência estratégica, e também vou falar sobre o framework que está ajudando as pequenas empresas e microempreendedores a fazer esse impulso, começar a se situar dentro dessa necessidade da nova realidade. A ideia, basicamente, do fórum foi exatamente em 2 pontos. Fazer com que as pessoas tenham essa compreensão, né, das forças que vão impulsionar a mudança transformacional de todas as atividades, seja econômicas, setoriais ou questões globais. E, segundo, eles criaram um mapa para nos ajudar a todos, empresas, pessoas, ao entendimento dessas conexões entre a economia, setores e essas questões globais. Até um exemplo, eles colocaram mudanças climáticas, inteligência artificial, e todos esses mapas têm uma curadoria na universidade, organizações que são líderes no mundo. A ideia principal, eles definiram nesse mapa, vocês vão notar que agora eu vou começar a mostrar como é que ele foi desenvolvido, o que significa cada um, como é que a gente deve ler e estudar, como é que a gente deve perceber isso aqui. É uma coisa para toda hora estar em constante leitura, em constante busca. Ele dividiu em áreas de conhecimentos, tá? Muitas áreas de conhecimento, independente de curso, independente da atividade econômica, mas como a 4ª revolução industrial tem a ver com dados e informações, então todas as atividades econômicas estão relacionadas de alguma forma, e esse foi o interesse. Então, central, vamos só mostrar como é que ele foi dividido. Ele tem esse mapa do lado esquerdo, está dizendo a área de conhecimento a qual você busca compreender, qual a curadoria, um resumo sobre ela, e tem tantos artigos como vídeos para você se aprofundar nesse conteúdo qual você está escolhendo. Também eles definiram, pessoal, as metas de desenvolvimento sustentáveis. Isso aí em função até da definição na ONU, né? Como é que foi definido isso? Então, são 17 metas de desenvolvimento sustentáveis, e é um trabalho que as pessoas fazem, os alunos fazem, as pessoas vão trabalhar para saber se aquela empresa, aquele órgão, aquele setor que ele for trabalhar, como é que está atuando, e ver quais são as tecnologias que estão atreladas a cada um desses itens de área de conhecimento. Então, eu vou passar a entrar no site para mostrar a vocês exatamente como ele funciona, e nos estudos que eu fiz com todos lá na Europa, com muita gente, e o trabalho de pesquisa que eu fiz, nós identificamos algumas áreas de conhecimento importantes. Aí depois eu volto para elas, depois que eu mostrar isso aqui a vocês. Então, olha só. Essa plataforma, né, é do Fórum Mundial. Então, ela definiu o que eu falei para vocês, o que é que eles quis dizer e o que é que ele requer com isso, como inteligência estratégica, que é exatamente procurar capacitar todos nós a entender essas forças, essa complexidade que existe hoje, e o mapa de transformação. Então, vamos ver como é que isso funciona. Ele sempre mostra esses destaques. Vocês podem observar, antes de começar a ler, que tem aqui no menu todos os tópicos, né? Ou seja, todas as áreas de conhecimento. É assim que nós tratamos. Não é uma coisa simples de se
de se estudar, de se ver, porque tem todos os relacionamentos. São 274 áreas de conhecimento até o momento, isso aí está sendo mudado diário, porque a equipe lá trabalha constantemente, 24 horas, 7 dias por semana. E desses 274 áreas de conhecimento, 148 são voltadas à economia, que eu vou dizer o que significa para o mundo, o que é que eles definiram aqui. Os 98 áreas de conhecimento são questões globais, que o mundo definiu que essa é uma questão que envolve de ponta a ponta o mundo. 16 delas é voltado mais para algum tipo de indústria, e 17 são 17 metas de desenvolvimento sustentável definidas pela ONU. Então, olha só, pessoal, aqui no começo eu falo em destaque, mostrar algumas áreas, e quando alguma coisa foi criada, foi lançada, eles sempre colocam a palavra new para indicar que isto é novo. Então, aqui eu vou descendo, pessoal, tem todas as áreas de conhecimento. E quando você clicar, acionar, inserir em alguma delas, você vai ver aquele mapa que eu mostrei numa figura. Por exemplo, uma das coisas mais importantes que todos os cursos estão buscando colocar para seus alunos, para os profissionais, colaboradores, tudo, é fazer com que as pessoas entendam, comecem a entender ciências comportamentais para poder entender, para fazer com que sua mente, os seus costumes, quebre paradigma e vá na direção do que o mundo precisa. Então, tem várias áreas de conhecimento. Se você for observar e for ver com calma, não tem nenhum curso, não tem nada diretamente ligado. Mas a gente vê países. E quando a gente vê países parando em cada um deles, você pode ver que tem as 4 itens que eles definiram como chave, ou seja, economia, como tem aqui, eu falei, economia, questão global, ou a indústria, ou desenvolvimento sustentável. E você observa que quando é país, a gente está falando de economia. Qual o sentido disso? Esse país, ou esses países, têm alguma coisa nele, ou mineral, ou desenvolvimento econômico, tecnologia, que afeta o desenvolvimento do globo, a parte do mundo como um todo. Então, eles definiram como economia, e a gente teria que ver dentro desses gráficos como é que o que é que interessa ao mundo aquele país e o que é que tem que fazer. Eu vou parar aqui num item que todo mundo já deve ter ouvido falar, lógico, é a 4ª Revolução Industrial, a qual muitas dessas coisas veio desde 2006, 2007, final de 2011, 2012, quando realmente foi, vamos dizer, entre aspas, criada, definida a 4ª Revolução Mundial na Alemanha, o pessoal trabalhando. E olha só, quando eu clico em qualquer área de conhecimento, ele divide, como eu mostrei antes na figura, o lado esquerdo, o que é que o esquema todo voltado, o que é que significa a 4ª Revolução Industrial. O acordado aqui no Fórum Mundial, tem um resumo, e tem as publicações. E aqui a apresentação do que? Ou de vídeos, né? Ou de artigos. E você vai procurar e daí para frente vai começar a ler com mais detalhe. Quando você pede para expandir, aí ele diz sempre vai ter um resumo sobre essa área de conhecimento. Cabe a gente começar a entender o que significa isso. E aqui todas as questões chaves que envolvem, que monta, que define a 4ª Revolução Industrial, dita pelo mundo, dita por todos, dita pela humanidade. Tá? Então, aqui tem essas áreas de conhecimento, que estão todas elas aqui, e quando você passa o mouse em cima dela, você vê que ela vai mostrar o que é que ligação tem essas palavras todas aqui de lado. Por exemplo, inovação tecnológica. Então, quando a gente vai entender o que é inovação tecnológica, como é que o mundo definiu, nós vemos aqui inovação, nós vemos aqui uma tecnologia, blockchain, nós vemos aqui drones, nós vemos aqui impressão 3D e assim por diante. Quando você começa a verificar todos esses itens, você vê que esse trabalho, que foi um trabalho que passou anos para ser feito, é cíclico. Por que isso? Porque eu estou numa área de conhecimento que se chama 4ª Revolução Industrial. E dentre elas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões chaves. Uma que eu escolhi, inovação tecnológica.
que por acaso é para você realmente fazer inovação tecnológica, dependendo da área que você tiver, você tem que trabalhar com isto aqui, que está assim, marcado de azul. Então, vamos para a inovação, uma coisa que sempre nós falamos. Quando a gente chega em inovação, aí a gente começa, pelo menos em 2016, 2017, estudando isso, começamos a ver que não é bem isso que a gente estava pensando, e que é uma coisa bem maior, que inovação é você que tem que trabalhar com sistemas de inovações, como é que ele vai trabalhar, e você tem que saber quais são as tecnologias, quais são as novas regras, as novas atitudes que você tem que ter em modelo de negócio. Então, a inovação você tem que trabalhar com o novo modelo de negócio, o híbrido ou não, do jeito que hoje há necessidade em função de N situações que a gente pode conversar, a própria inovação tecnológica, inovação governamental e benefício social da inovação. Quando a gente vai para qualquer ponto desse, aí a gente vai notar que tem um determinado ponto que ela pode voltar para a quarta revolução industrial. Aí você nota que é ciclo, e onde você for, em qualquer área de conhecimento, onde esta aqui é uma das 274 áreas de conhecimento, você nota que inovação é uma definição só para qualquer atividade econômica. Então, nesse sentido, a começa a perceber o relacionamento que tem com todas elas. Se aqui você está dizendo futuro da computação ou empreendedorismo, você vai ver dentro disso aí o que é que você deve fazer hoje para trabalhar com empreendedorismo dentro dessa nova necessidade do mundo, ou seja, nessa nova era que eu gosto de chamar era da informação e era da indústria, para não estar simplesmente só dizendo que a quarta revolução industrial, daqui a alguns anos vai ser a quinta, pode ter a quinta, pode ter a outra. Mas uma coisa é certa, existe essa diferença de atividades econômicas. Nesse sentido, várias dessas tecnologias, como nós sabemos, estão alterando muito o trabalho de outras atividades econômicas, e uma relacionada com a outra. Por conta disso, para o empreendedorismo, por exemplo, a educação para o empreendedor é outra, está envolvido, você vai ver que tem um item aqui chamado Educação e Habilidades, Education Skills, o financiamento da parte empresarial, como é que está sendo, por onde está caminhando, qual é a diferença, que mudança vai estar tendo até por conta das grandes potências, a parte social do empreendedorismo, a parte corporativa, a parte do ecossistema, como é que você deve trabalhar, dependendo de cada atividade econômica e assim por diante. Quando você volta, vai voltando, para você observar, você pode entrar em qualquer uma das atividades das áreas de conhecimento e que, se alguma delas tiver lá inovação, você vai ver que aquele esquema é o mesmo, tá? Então, a primeira ideia, pensamento que a gente deve ter quando estiver olhando aqui é verificar exatamente aonde você vai, o que você quer, qual a sua área, vamos chamar de curso, né, como nós chamamos aqui no Brasil, onde você está trabalhando, que atividade econômica, e ver quais são as atitudes, quais são as tecnologias, qual é a relação que tem para você ir estudando. Quando a gente foi verificar com a Coreia trabalha, como a China está trabalhando, o Vietnã, a Noruega, a Finlândia, as pessoas profissionais da área estão mudando muito, porque, por exemplo, os médicos estão estudando ciências comportamentais, está estudando data science, ciência de dados, está estudando a parte matemática, está estudando até um pouco de física quântica quando há necessidade, e isso está dentro hoje dos currículos, tem essa mudança, tem toda uma relação entre outras atividades. E quando você observa, tem países que têm alguma importância grande para o mundo, e por isso eles são aqui, não são todos. E o que eu queria parar, basicamente, é isso aqui, educação e habilidades. É um dos itens muito importantes hoje em dia que os alunos de todo mundo estão procurando se inserir. Então, ele tem que ver toda a forma de educação, inovação na educação,
o núcleo da educação para essa habilidade, que habilidade ele deve ter, ver a formação básica, no modo geral, como é que a gente faz isso, aí entra mais o governo, que caminhos de aprendizagem de longa vida tem que pensar dessa forma mesmo, num ambiente como hoje. Então, hoje a gente vê isso muito na China, em Singapura, na Coreia do Sul, os alunos da 5ª, 6ª, 9ª série já tendo uma noção de inteligência artificial, já tendo uma noção de como o mundo se direciona, eles são mais adaptados a isso, a educação lá é voltada para que eles realmente sejam o primeiro do mundo. A continuidade vai ser relevante. E outra coisa, esta aqui, todas as instituições, por exemplo, na Ásia e algumas, boa parte na Europa, habilidades em STEM, ou seja, exatamente nisso aqui, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, os cursos estão voltados não só para engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica, não. Eles pensam dessa forma. E dependendo da atividade que cada um for ter, a pessoa vai se envolver mais com matemática, ou com engenharia, ou com ciência de modo geral, normalmente as exatas, ou com tecnologias. Então, os cursos hoje, a forma de ensinar está dessa maneira. Então, é interessante que a gente observe o valor, a criação do valor que eles dão para a economia digital. Você tem que entender como é que você cria valores hoje em dia dessa forma, porque os clientes têm outro tipo de exigência, as relações entre as profissões e entre as tecnologias têm outro tipo de pensamento, tem tecnologias que estão influenciando outras atividades, e isso tudo é um mundo só. Então, por acaso, eu estou em educação de habilidades, como eu queria mostrar. Se for aqui inovação de novo, nós vamos voltar exatamente, lógico que não dá para decorar, mas se você olhar direito, tirar uma foto e verificar, a inovação é isto aqui para qualquer tipo de atividade. Então, voltando à apresentação, eu queria mostrar que esses estudos, na hora que a gente vai verificar como são tantas áreas de conhecimento e todas são interligadas, aí com esses anos de estudo, uma das coisas que eu coloquei, tentei fazer uma síntese de o que é mais importante, é notar quais são as áreas mais importantes a você, no primeiro momento, a procurar estudar, procurar verificar a necessidade de você mudar e entender de verdade qual é a necessidade do mundo. Então, eu dividi em 2 grupos. Os estudos em primeiro momento, que são necessários aqui, e todo mundo hoje em dia está se enfronhando mais nela para depois entrar nos detalhes, como essas tecnologias que estão mudando muita atividade. Internet das coisas, em função do meio de comunicação 5G e 6G, o blockchain, que a gente pensa só em dinheiro, mas em agricultura, em banco, em documentação, na área jurídica, está mudando muito a forma de trabalhar, a precisão métrica, que está fazendo com que muitas atividades métricas, junto com a internet das coisas, junto com 5G, data science e inteligência artificial, muitas atividades estão deixando de existir de uma maneira bem rápida, e a computação quântica, que vai estar possibilitando a gente descobrir mais coisas num tempo menor, embora hoje ainda seja muito caro. Então, o mais importante que eu quero dizer a vocês é que, na classificação, nós estudando lá, isso aqui é uma ordem de procura, de estudo, de verificar nesse mapa da transformação global, que tem definido de forma definida por todos. Primeiro, você saber como é que você deve trabalhar a sua mente para aceitar essas mudanças. Afinal de contas, não é uma coisa fácil de ser mudada, é nosso comportamento. Então, estudar ciências comportamentais, ver a forma de se educar de maneira diferente e que habilidades dentre aquela atividade econômica ou aquelas atividades econômicas que você pretende ou necessita fazer. Estudo de dados, como é que você trabalha esses dados, o que é que você tem que fazer, como é que você deve visualizar, que técnicas são essas, e a ideia é saber trabalhar com ciência de dados. Para quem for da área de TI, vai lá para cientista de dados ou analista de dados, mais voltado para a TI,
Inteligência artificial é uma tecnologia que está mudando muitas atividades. A quarta revolução industrial com as suas próprias definições, que eu mostrei um pouco, inovação e, o mais importante para quem é os jovens e quer desempregar, é ver como a força de trabalho está sendo direcionada e qual tipo de emprego você está tendo, já que, na maioria dos casos, a gente tem muitas atividades para um determinado tipo de emprego. Então, basicamente, eu queria mostrar isso a vocês, né, e dizer duas coisas que a mais que eu desenvolvi junto no meu trabalho, com o meu doutorado, junto com o meu orientador lá na Europa, foi um framework que eu desenvolvi para fazer com que as pequenas e médias empresas, microempreendedores individuais, pudessem adaptar melhor essas novas exigências. Então, tem uma concepção que, primeiro, tem a estrutura das empresas, que como é que ela deve se comportar, ou seja, tem que ter alguma coisa que coordena a inovação, tem que ter uma ligação direta com a direção geral dentro da unidade de produção, seja lá de que atividade econômica for. A unidade da tecnologia da informação e comunicação voltada diretamente com outras equipes para saber como é que está o mundo e saber o que é que pode ser trabalhado. A unidade de gestão de produtos e serviços e unidade de desenvolvimento estratégico no mesmo nível. A unidade de novos negócios existentes, tem que ter alguma pessoa que coordene isso para saber qual o tipo de negócio existente que pode ser descartado ou melhorado e o que é que deve ser criado um novo em função da nova necessidade. E a mais importante é a unidade de análise de dados, onde tudo hoje vai voltado para lá, para fazer todo tipo de análise de dados em qualquer direção. Nisso, eu tive que criar para realmente aplicar a transformação digital, 8 funcionalidades no framework, que são essas aqui, para que qualquer pequena empresa comece a se adaptar de uma forma mesmo mais simples ou uma forma mais complexa. Mas de todas essas 8 atividades, a mais importante é treinar, mudar a parte comportamental dos gestores e dos colaboradores. E, por último, só para dar mais uma informação, na União Europeia, há muitos anos, foi desenvolvido um software chamado SFIA, que é um framework para habilidade, para montar as habilidades, ajudar as habilidades nessa nova era da informação. Tá? Ele tem uma URL que eu deixei aqui, posso passar depois para vocês. E aí as ferramentas e recursos, o que é que significa cada um desses itens. Então, pessoal, eu vou parar o compartilhamento e eu queria conversar com todos, já tinha mostrado isso para o professor Luciano e para o Genésio, mais alguns professores. É interessante que a gente veja a direção do mundo e que não já tem framework nesse sentido. Aí eu achei muito útil, estou aplicando em várias empresas, para que as pessoas comecem a pensar de forma diferente para se adaptar ou realmente sobreviver em determinadas situações. É questão de sobrevivência, porque tem determinadas atividades econômicas que não existem mais e aqui ainda está sendo trabalhada. Eu gosto de dar um exemplo muito claro, que os médicos trabalham com muita especialidade médica, e radiologia é uma coisa que está muito em baixa no mundo, e hoje ainda temos. Tanto é que eu já dei vários treinamentos ao pessoal dessa área para dizer como é que está sendo trabalhado em outros países e o que é que eles devem fazer para entrar de uma forma diferente na atividade dele. Obrigado, pessoal. Não sei se eu passei o tempo, mas eu queria detalhar mais, mas eu queria dar uma abrangência geral para vocês, para conversarmos, né, iniciar. Excelente, Regis. Muito bom. Eu acho que você tocou num ponto bem importante agora no final, que é a questão das pessoas, né? Nenhuma inovação, nenhum processo desse acontece sem as pessoas estarem preparadas para isso, né? Para absorver isso. E esse é um ponto que eu quero passar a bola para o Genésio, já que o Genésio tem esse papel de formação, né?
esse papel educacional também. Genésio, com você a bola. Muito bom estar nesse debate com vocês. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui que eu fiz. Deixa eu ver se eu... Gravou. Eu travei aqui, Salu. Você travou? Travei. Você não conseguiu rodar a apresentação? Não. Pode ir conversando aí, eu entro no final depois. Então, ok. Então, um ponto que eu queria conversar com o Regis é o seguinte: você já falou que está aplicando, né? Você já está aplicando isso em consultoria, principalmente na área médica, né? Se eu não me engano. Então, como é que tem sido essa experiência? Como é que isso tem sido, quando você apresenta, qual tem sido a reação do pessoal? Como é que tem sido esse trabalho? No primeiro momento, Salvação e Genésio, eles têm um certo impacto por não conhecer nem quais são as tecnologias que vão usar. Mas a gente começa a explicar como está sendo trabalhado determinadas especialidades médicas, vou falar no caso da medicina, e quais são as tecnologias que estão envolvidas diretamente com aquela especialidade que está mudando a forma de operacionar, em muitos casos não operacionar. E a primeira importância que eles notam é que faz com que todos os... ele começa a perceber que os dados ele pode gerar novos serviços, novos negócios. Aí vi que o pessoal da psiquiatria já está pegando os dados, interagindo com a tecnologia, interagindo com as pessoas, vendo perfilando as pessoas de melhor qualidade. Eles estão vendo isso com mais detalhe, o que está ajudando na medicação, está ajudando na calmaria. Eu estou usando até uma palavra de alguns médicos. O pessoal da área de cardiologia, então, tem vários médicos que tem como dar dados clínicos à distância, então ele pode fazer o mapa, ele pode trabalhar com mais pessoas, ele pode fazer essa verificação através desses equipamentos todos. Quando nós tivermos um meio de comunicação rápido, que seria 5G ou 6G, ou seja lá o que for, essas atividades vão ter um acréscimo. O pessoal que trabalha com impressão 3D, e se for trabalhar para o pessoal de petróleo, ou o pessoal da área médica, ou a parte que envolva a agricultura, então, que precise colocar em planta, precisa colocar no corpo humano, então tem que estudar materiais avançados, é um dos itens que está lá, é um dos áreas de conhecimento que tem dentro da estratégia de inteligência estratégica, para que você saiba qual como você deve comportar e quais são os materiais que pode colocar naquela impressora para que, quando ela entrar em determinado ambiente, não seja agressivo. Então, a coisa está mudando uma velocidade muito grande. Cada vez se faz mais pesquisa, né? E agora a Covid, por um lado, fez com que a comunicação fique remota, mas o que eu penso é que fez também com que a gente entendesse como funcionam determinadas coisas de uma maneira mais rápida, por conta de análise de dados de forma mais holística, pegando muitas informações e podendo ter um resultado, um direcionamento nos estudos. Então, esse tempo está diminuindo muito e está dando possibilidade daquela atividade econômica fazer uma outra coisa, ou gerar um outro negócio, caso seja por testando o empreendedorismo. Eu tenho uma determinada atividade e ela não está dando muito mais lucro, ou vem uma grande empresa tomando conta daquela atividade, como é que eu fico? Até o pessoal de impressão 3D, tem muitas empresas grandes que estão fabricando um custo muito baixo, porque ela tem um poder econômico muito alto, e você pode ir para uma determinada atividade que já é falida, né? Que não tem como você sobreviver.
Então, essas coisas, como é que a gente olha isso? É buscando essa relação de saber as relações entre profissões e tecnologias, principalmente, e você aceitar, porque uma coisa é falar, outra coisa é você realmente mudar, nós mudar a nossa cabeça para mudar, às vezes até de forma bem bruta, bem rápida e maior, a nossa forma de pensar e trabalhar. Genésio? Voltei aqui pelo celular, vocês me escutam? Eu estou escutando e estou lhe vendo bem. Sim. Legal. Então, vou falar sobre educação, né? Inclusive, eu fiquei muito animado, viu, Regis, quando você nos apresentou pela primeira vez essa plataforma, para mim e para Salustiano. E eu queria dar um depoimento, na verdade, aqui, é dizer o quanto eu já usei essa plataforma em menos de um mês de apresentação sua. Então, eu acho que esse depoimento de uso prático da plataforma era o que eu queria trazer aqui para o nosso evento, né? Bem, você me apresentou ela faz mais ou menos 30 dias no máximo, eu acho, que a gente fez uma reunião, você me apresentou. Então, eu comecei a visualizar o mapa. Então, pessoal, o mapa é incrível, porque o mapa você tem como ver tendências. E a coisa que mais um professor de educação empreendedora ou empreendedor precisa ter é um mapa de tendências. Porque ninguém, hoje, Salu e Regis, a gente não constrói uma coisa que quer mudar o mundo sem saber a tendência. Porque a gente tem uma grande chance de construir algo que já começa desatualizado. Porque na China já é outra tecnologia, no Japão já é outra. E quem um dia iria me dar a oportunidade de eu saber o que estava acontecendo no mundo? Por quê? Porque o Google, por si só, não tem curadoria de conteúdo, né? Você bota no Google, e quem aparece para você é o site que pagou mais ao Google. Não tem uma curadoria muito bacana, inclusive associada a futurismo, associada a tendências. Então, desde que eu conheci, veja, eu já coloquei essa plataforma para os meus professores de um grupo de educadores digitais inovadores que eu tenho uma academia de formação de professores, coloquei essa plataforma para os professores usarem. Então, eu ensinei eles a usarem e chamei vocês dois para a gente fazer um debate sobre como usar esse mapa. E eu tenho um depoimento dizendo que esse encontro nosso foi o mais impactante de todos os encontros que a gente chama de Encontro Jedi, né? Que é o Grupo de Educadores Digitais Inovadores. Então, veja, um grupo de 15 educadores de vários estados do Brasil teve acesso à plataforma. Eles não gostaram do encontro porque achou o Salu bonito, o Regis bonito. Eles gostaram por causa do mapa, porque eles começaram a usar o mapa com seus alunos, começaram a ver a tendência de educação, porque a gente está construindo, cada professor está construindo um projeto, certo? Aí, fora essa turminha, durante essa campus, eu criei, né, uma fábrica, eu tenho uma maratona de negócios disruptivos que eu estou coordenando, mas na verdade é um evento do Sebrae, do Instituto Campus Party, da Campus Party e da minha empresa. Então, nós se juntamos para fazer uma maratona para construir negócios disruptivos durante os 3 dias da campus. Aí, veja que bacana, se eu quero construir negócios disruptivos, qual foi a principal plataforma que eu usei? A plataforma digital que aprendi com o nosso professor Regis. Então, isso foi o conteúdo inicial. Na primeira abertura da maratona, eu apresentei a plataforma. Então, hoje foi o Demo Day. E hoje você vê no Demo Day depoimentos de um Demo Day dizendo assim, a fonte dessa informação que eu estou usando para criar esse programa aqui foi o WF, foi a plataforma digital, né? Como fonte para que a gente possa criar o mundo futuro. Se a gente quer criar esse mundo
E o mundo está cada vez pior, né? A gente precisa entender e ter mais pessoas que mudem o mundo, porque o mundo está ficando cada vez pior. O número de problemas vai aumentando, o número de empregos vai diminuindo. Como é que a gente vai resolver os problemas, se não por uma plataforma de análise de tendência? Então, era esse o depoimento que eu queria dizer, com uma gratidão a essa amizade que a gente já construiu aqui com o professor Regis, com você, e como essa plataforma já está no meu cotidiano, tanto com meus professores, como com meus empreendedores, alunos, inclusive campuseiros aí da Campus Party. Uma informação para vocês, em cima do que você falou, Genésio, é bom vocês perceberem e anotarem isso. Por conta de todas essas tecnologias e essas mudanças, isso criou também vários problemas. E nós estamos conseguindo resolver o problema por conta de uma coisa chamada IOB, a Internet do Comportamento. Ou seja, como é que eu devo mudar? A parte comportamental é incrível. Como eu disse a vocês, agora eu vou dizer tudo para Campus Party, desde há alguns anos, né, se trabalha com a parte... Aliás, anos atrás não se trabalhava tão bem com comportamento. E dois israelitas, né, começaram a trabalhar com finanças nesse sentido. E daí para frente surgiu a economia comportamental e finanças comportamental. Passou-se os anos, e inclusive é um trabalho que minha esposa faz com isso, em finanças comportamentais, planejamento. Em 2017, o Prêmio Nobel de Economia foi de Richard Thaler exatamente sobre isso. E quando eu vou às empresas, quando eu vou a um grupo, quando eu vou às pessoas, a maior dificuldade desses 7 itens que eu coloquei é exatamente o primeiro, mostrar como é que a pessoa deve pensar, deve agir e deve mudar a sua forma de pensar, ou seja, estudar ciências comportamentais direcionadas para aquilo. Então, tem muita coisa nesse sentido que, mesmo com toda essa tecnologia, essas coisas boas que acontecem, ela também gerou vários problemas, principalmente a inteligência artificial, onde eu posso direcionar de uma maneira mal intencionada ou bem intencionada para um lado, o que não deveria. Então, essa é uma das tecnologias que necessita. Para concluir, em função disso, em todos aqueles 7 pontos, eu tenho lá todas as questões-chave de cada uma dessa área de conhecimento. Em cada uma delas tem muitas, mas aí eu consegui estudar mais e verificar que, dentre as questões-chave de cada área de conhecimento, tem algumas mais importantes para você iniciar. É isso que eu estou colocando, se a Lu perguntou, com os médicos, com os engenheiros, com os juízes, com os advogados. Eles estão muito preocupados porque já está chegando aqui no Brasil, em Natal, como já chegou, mudanças na área jurídica, mudanças na área médica, mudança na área de engenharia de produção, mudança na área de TI, mas o pessoal da TI já está mais ou menos mais influenciado. Mas, mesmo assim, a cabeça está sendo difícil de mudar. Então, é muito importante, quando a gente for falar de matriz curricular, curso, treinamento, ter esse contexto para fazer com que a coisa realmente funcione. Porque, mesmo assim, ainda tem problema na União Europeia. Certamente, e a gente sabe que é um desafio muito grande, né, fazer essas mudanças. Eu trazendo também para o contexto das empresas, né, que é onde eu tenho uma atuação, eu tenho empresa na área de software, desenvolvimento, a gente sabe que esse momento é um momento muito desafiador também, né? Muito desafiador, porque não tem mais aquela barreira para o mundo, né? Essa barreira caiu. Então, as empresas estão enxergando o Brasil, né? O Brasil está enxergando o mundo também, né? Os profissionais brasileiros na área de desenvolvimento estão chegando no mundo realmente de uma maneira muito forte agora, né? Muito mais intensa. Até eu vi outro dia uma palestra do Silvio Meira, Genésio, falando sobre isso, né? O pessoal, poxa, tá indo embora, tá naquele movimento que o César, quando foi criado, né?
tinha aquela proposta, não, vamos manter talento, né? Vamos manter talento aqui e tal. Agora começou uma outra onda, que não é o pessoal saindo de Pernambuco para São Paulo ou para o Rio, é o pessoal saindo de Pernambuco, de Recife, de Natal, de São Paulo para o mundo, né? Para a Europa, para a Ásia, e isso é um desafio para as empresas, né? Um desafio porque a gente precisa estar antenado, né? Precisa estar alinhado com essas mudanças, né? Com essas tecnologias novas que estão vindo, não ser um agente passivo, né? Quando chega uma tecnologia. Mas, assim, antes de chegar aquela tecnologia, antes de chegar aquela tendência, já está preparado. De alguma forma, já está preparado para ela, ser proativo, né? A gente, nesse ponto, o Brasil peca muito, né? Da proatividade. A gente é até rápido quando a coisa chega e se vira e vai, porque o brasileiro tem essa coisa da criatividade e vai mesmo e tal, mas de se planejar, de se preparar, né? Na hora que a coisa acontece, a gente já está naquele ponto de, poxa, daqui em diante eu pego, eu acho que a ferramenta pode ajudar bastante, a plataforma pode ajudar bastante empresas também do setor, né? Do setor de tecnologia, do setor de software. Aliás, software hoje em dia está em tudo, né? A gente fala setor de software, a gente está falando de tudo, né? Ontem a gente estava num painel sobre 5G e no final o professor Zulfo, lá da USP, disse uma coisa fez muito sentido. Ele disse, olha, 5G é software. A grande oportunidade de 5G está no software, está em desenvolvimento, né? De soluções para trabalhar com 5G nas diversas áreas. Medicina, internet das coisas, agricultura. Então, esse é um desafio que eu vejo também trazendo para as empresas que a gente tem pela frente, que a plataforma ela pode ajudar, né? Ela pode dar ali um mapeamento, indicadores de como a gente, né, se alinhar com o que é tendência no mundo, porque, como eu falei, acabou a barreira, né? Uma empresa de software, ela está pronta, ela estando bem alinhada, ela está pronta para trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Ela está pronta para atender demandas de qualquer lugar do mundo, assim como as empresas lá de fora estão prontas para atender demandas no Brasil, e muitas já estão atendendo, né? Ô, Salu, o que você fala aí é interessante, porque antigamente as pessoas queriam manter os profissionais aqui no Porto Digital. Aí hoje o Porto Digital já é um dos maiores polos do mundo. Aí que é o problema, já tem muita vaga que ninguém preenche, entendeu? Por que ninguém preenche? Porque a gente não está antenado para entender tendências e formar o estudante dentro daquela tendência, como se fosse um arco, né? Que a gente fosse mirar a flecha. E você não mira direito. Então, quando você tem um arco que a flecha vai para um lugar, que aquele lugar é o passado, aí você está formando pessoas para o passado, entendeu? Eu digo muito, meus alunos, aprendam, estudem algo que daqui a 10 anos vai ficar em voga, porque é assim que vocês vão se destacar. Não vai ser estudando algo cuja tecnologia vai ser ultrapassada. Só que, beleza, a gente vai tirar essa informação da onde, entendeu, Salu? Como é que eu ia adivinhar isso? E aí o Regis deu o ouro, né? Eu diria assim que ele deu o ouro para a gente ter uma plataforma com uma boa curadoria, né? Uma boa fonte de coisas que acontecem no mundo, seja para tecnologia, para hard skill, para soft skills, para segmentado por país, segmentado por tópico, entendeu? Então, é espetacular a plataforma e cabe a nós, né, nessa campus, divulgar agora, a partir dessa palestra, esse uso dessa ferramenta. Sim, sim. Eu acho que a partir de agora a gente pode manter aí eu tenho certeza que daqui a alguns meses a gente já vai ter coisa para apresentar, né? A gente já vai ter mais coisas para apresentar. Então a gente pode ir fazendo um movimento crescente aí, né, desse tema. E aí, quando falo em educação, me lembrei de uma coisa. Ensino fundamental, ensino médio e fundamental. Acho que tem que começar aí, não é só no superior. Esse alinhamento tem que começar
na introdução né, de disciplinas, de temas, já naquela formação básica dos alunos, né? Se você perceber... Pois não, Fábio. Não, é isso, que é uma coisa que eu me recordo, que, assim, a gente tem deficiência em STEM, né? Quando a gente pega alunos que saem do ensino básico, do ensino fundamental, o conhecimento de matemática, o conhecimento das disciplinas, ele deixa muito a desejar, né? Então, assim, essa revolução tem que começar lá também nesse ensino mais básico, né? O que é que vocês acham? Eu acho importante, porque eu não mostrei a minha preocupação, né? Um tempo é curto, mas eu mostrei educação e habilidades, e um dos itens tinha lá exatamente a educação básica e a longevidade daquilo que você está ensinando. Tem que, hoje, o que o Genésio falou, o que você está falando, Saulo, é a preocupação de todos. Tem que ensinar olhando o futuro, olhando para onde a coisa está direcionando. Não está mais solto, porque o mundo está muito interligado, a velocidade de comunicação é grande, e a gente pode estar atirando para o passado, atirando fora do alvo, e pensando que por aqui está funcionando, essa coisa vai funcionar de todo jeito. Não é assim, não há muito tempo que não é, e a minha preocupação é exatamente colocar isso para todos, para a gente fazer alguma coisa para melhorar, como nós já tínhamos conversado. Então, a preocupação é grande, a necessidade é mente, não temos que esperar, não, tem tudo isso aí. Quis colocar isso e trouxe para cá desde 2018, o pessoal ainda não botou isso na cabeça, muitos deles só vão colocar isso na cabeça quando estiver perdendo dinheiro, estiver sem um salário ou estiver sem empresa. É a reação, né? Só quando reagir mesmo, assim, ser reativo e não proativo. Bom, mas eu acho que acabou o nosso tempo aí, então, assim, estou vendo aqui. Dizer que a gente vai voltar a falar desse tema na campus, né, em outros eventos. Eu acho que a gente está começando uma coisa muito bacana aí de divulgar e de preparar, né, pessoas, organizações para trabalhar aí com esse novo momento, né? Mas é isso, queria agradecer aí a Regis, a Genésio, terem topado aí a gente bater esse papo no sábado à noite, às 18 horas, porque a gente acredita no que está falando, né, sobre o assunto que a gente está falando, e foi importante aqui divulgar com o pessoal que pôde assistir. Certo? Esse vídeo vai ficar disponível depois lá no site, no canal da Campus, do YouTube, okay. Então fica como referência. Quem quiser procurar nessa, por exemplo, o meu Instagram, @professor Genésio, para vocês terem um contato, porque a gente vai estar criando um grupo de foresights, né? Um grupo de análise de tendências, para criar, de repente, um fórum sobre isso. A gente vai estar trabalhando sobre Falcão, isso. O @Salu Fagundes, então fica aí à disposição para a gente montar aí também nosso grupo. Tá? Pessoal, adorei. Eu espero que todos tenham gostado disso e tenham botado isso na cabeça, porque eu, pelo menos, saber onde é que a direção está apontada, tá? Regis, e espero que na próxima campus presencial a gente possa se encontrar fisicamente aí e interagir com a galera. Tá certo. Tá bom. Se Deus quiser. Já está previamente convidado a gente se reunir. Genésio, prazer em revê-lo. Saúde, prazer em revê-lo. E a todos um abraço para os pares. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.